Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Neto Bressan aqui com vocês. Depois de muito tempo, né, consegui aqui me organizar e gravar uma aula de um tema bem bacana. Acho que a gente está passando por um período bem difícil de preço, né, do açúcar e do etanol, aí muito próximo do custo de produção das indústrias do setor de açúcar, etanol e bioenergia. Hoje é dia 18/10/2025 aqui para ficar gravada a data da aula. Bom, e hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo sobre gerenciamento de aquisições na indústria, tá, pessoal? Então, a importância do detalhamento do escopo, da equalização técnica e da seleção de fornecedores. Então, estou aqui, estou com minha colinha do lado aqui e eu vou, né, rapidamente aqui trazer um pouco de informação para vocês sobre esse tema. Então, vamos lá, ó. O meu slide aqui, ele está dividido é, em três pilares super importantes, né, no gerenciamento de aquisição. É que ele começa pelo detalhamento do escopo. Então, o que vem a ser essa etapa do processo, né, gente? É no detalhamento do escopo é que eu garanto que todas as condições de especificação de material, de equalização, é, de equipamentos, serviços sejam descritos e não haja espaço, né, para questionamento dos fornecedores após a negociação sobre responsabilidades e deveres do contratante e da contratada. Bom, um escopo detalhado ele é primordial para equalização técnica, negociação e seleção dos fornecedores. Então, se eu não fizer um bom detalhamento do escopo, vai ser difícil ter uma boa equalização técnica, porque cada um vai orçar com base naquilo que que está mais próximo, né, do seu portfólio e não da nossa necessidade como cliente. E automaticamente vai ficar difícil comparar tecnicamente as empresas e, assim, e a seleção dos fornecedores. Então, um escopo bem detalhado é saber o que você quer e o que você precisa. Outro ponto importante, né, que eu vou dar o exemplo aqui para vocês na indústria e para um case mais prático, a gente tem aquisições grandes de serviços de fabricação e montagem, né, na indústria, né, bastante montagem metal-mecânica. Então, alguns pontos são importantes que você tenha, né, dentro do seu escopo é, desses serviços, né? Então, o primeiro ponto é você especificar seu detalhamento técnico, um histograma do que você precisa de recursos que a empresa forneça durante aquele período, com base na sua expertise. Então, isso é fundamental depois para você, principalmente, perceber diferenças de preços muito grandes, né? Lá na seleção de fornecedores, isso permite que na equalização técnica você traga, né, os principais desvios e entra por uma discussão técnica, né, sem abrir preço nesse primeiro momento, mas muito mais do que ele está propondo fazer para aquele serviço. É, nesses escopos é super importante a gente colocar também o padrão de qualidade que a gente quer, quais normas devem atender, quais são os procedimentos internos da empresa que devem ser atendidos. Tudo isso a gente coloca no escopo. É, seguindo aqui, a gente, por mais que você faça, né, uma aquisição na indústria de um equipamento, né, essa aquisição vai envolver outras coisas, né? Então, depois tem o transporte do equipamento, a montagem dele na indústria, se isso é por conta do fornecedor ou é da própria indústria ou é um quarteirizado,
né? Então, via de regra, a gente busca no detalhamento do escopo ser o mais completo possível, é, dentro daquilo que é previsível. Então, o escopo, vamos falar assim, chama ele de, seria sempre um escopo inicial. Ele parte de um padrão inicial, né, que ele pode ser aprimorado ano a ano e diminui significativamente a necessidade de complementos. Então, dentro da indústria, a gente tem aquelas compras que são recorrentes todo ano. Então, uma vez elaborado o escopo, os anos seguintes você só vai melhorando aquele escopo, né, com base no que fluiu bem, no que houve necessidade de complemento, no que a qualidade não ficou boa e a especificação do escopo não estava tão clara. Então você vai melhorando. Então, exemplos, né? O seu pacote de moenda, a sua revisão dos equipamentos que acontece com periodicidade anual, centrífugas, filtros, bombas, redutores, turbinas, motores, geradores, soft starts. Todos esses equipamentos eles passam por uma periodicidade. Então, você pode ir ali partindo de um padrão e melhorando esse escopo, né, cada vez mais ano a ano. Então, com isso você vai cada vez mais também diminuindo a necessidade de escopos complementares depois que o equipamento está para fora, né, ou que o serviço está sendo executado, porque isso vai te gerar também desvios de custo, tá bom? Bom, então, detalhamento de escopo, né? Então, eu vou lá especificar tudo que eu preciso, a data que ele tem que entregar. Uma coisa super importante que ajuda muito é você colocar dentro desse escopo todos os recursos que vão ser necessários. Se você puder, inclusive, quantificá-los, ajuda muito na equalização técnica, né? E quem está cotando ali perceber, né, que é, com base nesses quantitativos também vai ajudar ele a passar um orçamento mais justo ali e colocar menos riscos, né, na proposta. Feito isso, pessoal, aí a gente vai para equalização técnica, né? Então, ela tem o objetivo, né? Uma vez que você recebeu as propostas técnicas, garantir que todos estão cotando nas mesmas condições, nos mesmos prazos, nos mesmos procedimentos que vão ter que ser executados, que todos atendem ao prazo, que todos concordam com a quantidade de recursos que vai ser necessária. Para quê, gente? Para que realmente se possa comparar comercialmente as propostas também, né? Como que eu vou comparar preços se os produtos não estão sendo ofertados da mesma maneira, né? Quando eu falo produto, é um equipamento, um serviço, né? Um componente, enfim. Então, a equalização técnica, ela é super importante, né? E basicamente, cara, não é muita coisa não, é gerar uma lista do que tem que todos os fornecedores atender e coluna a coluna ali você vai colocando o que ele atende, o que ele não atende, o que não atende. Entra em contato, pede revisão, justificativa, porque alguns requisitos do seu escopo pode ser que ele não atenda, mas não seja tão relevante e você segue com a negociação comercial. Mas pode ser que esse item seja restritivo para esse fornecedor. E isso vai acabar gerando uma desqualificação técnica dele ali antes de ir para a seleção do fornecedor. Bom, e por último, pessoal, a seleção do fornecedor, né? Aqui a gente está atrás do que, cara? É, a gente quer que a empresa que
que nos forneça o serviço ou material, ela atenda dentro da qualidade, custo e do prazo, e da especificação que a gente colocou. Por quê? Porque quando eu faço uma comparação só de preço e eu compro mais barato, nem sempre eu compro o melhor custo-benefício, né? É, a gente vê muito isso, eu vejo muito isso, por exemplo, quando eu estou selecionando um carro. Então, por muito tempo da minha vida eu tive Corolla, então sempre foi um carro que não era o mais barato, não, né? Mas ele era um carro que me entregava muita qualidade e tinha liquidez. Então, no fim do dia, o custo por quilômetro rodado, né, era muito melhor do que um outro carro da mesma categoria mais barato, tá? Então, realmente um outro carro às vezes tinha até um pouco mais de acessório, mas é um carro que desvalorizava muito ao longo do tempo, que eventualmente saía algum tipo de recall. Então, trazendo esse exemplo na indústria, cara, isso aí é exponencialmente maior. Então, vou dar um exemplo. Se eu compro um filtro e esse filtro é, gera uma performance 3, 4% menor que um outro líder do mercado aí de confiança, talvez o preço que eu paguei mais barato vai todo embora aí nessas falhas, ou num atraso de entrega, onde eu atraso o meu processo produtivo, ou uma quebra, né, onde eu vou gerar ali perdas de, de uptime, né, ter quedas de uptime por causa disso, né, vou deixar de produzir, então uma hora de uma indústria parada custa, né, alguns dígitos aí, né, alguns milhões de reais, então, a depender da indústria. Então, é super importante esse trabalho. Bom, é, quis aqui trazer um pouco da minha experiência, tá, com vocês. Então, fazer um resumão aqui da aula. A parte principal, na minha visão, de escolher bons fornecedores está em ter um bom detalhamento técnico do escopo, né? Isso vai te permitir fazer uma boa equalização técnica e, a partir daí, selecionar os fornecedores que não necessariamente vão ser os mais baratos, mas são os que vão entregar mais valor para a indústria, tá? Então, fiz isso já na minha vida profissional, faço isso como uma lição na vida pessoal também, né? Na compra de um carro, eu construo casas para vender também e várias vezes eu não fui no fornecedor mais barato, mas eu fui no fornecedor que ia me entregar, né, no prazo, na qualidade, que tem pós-venda. Então, pessoal, minha dica para vocês é: olhem isso com bastante critério, né? É, E dá trabalho, né? Faz um Pareto aí. As suas maiores contas, suas maiores compras que você tem sobre o seu gerenciamento industrial aí, cara. Se você não tem essa estrutura de detalhamento, de escopo, equalização técnica para selecionar os seus fornecedores, eu recomendo fortemente que você faça. No mais, um abraço e obrigado aí por prestigiar o meu trabalho. Espero poder ter contribuído aí com a jornada de vocês. Fiquem com Deus.